Hoje nós estaremos trazendo o tema, então, entendendo por que Jesus morreu. No programa passado estudamos o tema O Maior Problema que Afeta a Humanidade. Mostramos que o pecado é o maior problema e a morte é uma consequência do pecado. O pecado não surgiu com Adão, nós mostramos isso, mas sim com um anjo. O pecado entrou sim no mundo por Adão e pelo pecado veio a morte. Assim como os anjos, nós mostramos, foram expulsos dos céus, Deus, por ser justo, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Sendo assim, eles perderam acesso à árvore da vida, vindo assim a morrer. Você que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite e enviaremos os áudios a você. Hoje estaremos apresentando o programa número 10. Tenho certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será maior. Hoje estaremos buscando nas Escrituras sentido na morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Por isso eu acredito que foi importante o tema passado a respeito de como a morte passou a existir. Jesus morreu. Por que Jesus morreu? A resposta que ouvimos é uma resposta bastante simples. Morreu para nos salvar. É a resposta que a gente sempre encontra. E de certa forma a resposta está correta. Porém, há detalhes que contribuem no sentido de aumentar a nossa compreensão a respeito da morte do nosso Senhor Jesus. Então hoje o nosso tema, entendendo por que Jesus morreu. Buscando nas Escrituras entender por que Jesus morreu. E é comum acreditarmos que no Éden não existiu morte. A gente diz, lá no Éden não tinha morte, não existiu morte. Eu convido você para juntos voltarmos ao princípio, ao jardim lá do Éden, lugar onde não era para existir a morte, e nós dizemos isso, pois mesmo no Éden a morte ocorreu. Eu sei que as pessoas podem perguntar, como foi que surgiu a morte no Éden? Você esqueceu do cordeiro que morreu para cobrir a nudez da humanidade de Adão e Eva? Gênesis 3, versículo 9, 10, 11 e depois o 21, cooperador Giliardi. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus fez túnicas de peles para cobrir a nudez do casal. Um detalhe muito importante, o cordeiro que morreu não tinha pecado. E morreu. Assim vemos que o cordeiro, por vontade de Deus, foi entregue à morte. Então o primeiro a morrer foi um cordeiro. No texto que nós acabamos de ler, podemos ver o amor de Deus por suas criaturas. Deus vai ao encontro do casal que se escondia dele. Deus pergunta, onde estás? Muitas vezes lemos o versículo, fez Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Porém não percebemos quão difícil foi para Deus tomar tal decisão. Você já imaginou matar? Um cordeiro teve que morrer. O cordeiro morreu para que o homem pudesse se colocar diante de Deus. Apocalipse 13, versículo 8. Parte B. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, acreditamos que você já está entendendo o nosso tema. Por que Jesus morreu? Por quê? Queremos ir mais além e buscarmos encontrar nas Escrituras mais sentido para o objetivo da morte de Jesus. João 1, versículo 35 e 36, o testemunho de João o Batista. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Então a figura de um cordeiro, a figura do cordeiro sempre vai ser forte nas Escrituras. Como está escrito no Apocalipse 13, 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E João Batista diz, o Cordeiro de Deus. O texto que apresenta Deus dando roupas de peles a Adão e Eva não traz detalhes. Eu fico a imaginar o sentimento de Adão e Eva ao ter o primeiro contato com a morte e a morte de quem nada tinha a ver ou nada tinha de responsabilidade com a má escolha deles. Eu fico a pensar isso. Parece que Adão e Eva entenderam, a partir da morte do cordeiro, mais do que o que está escrito lá em Gênesis. Em Gênesis nós temos um resumo. Um exemplo disso foi o próprio sacrifício do seu filho Abel, quando sacrificava ao Senhor. Eu imagino, cooperador Giliardi, que Adão deve ter contado, deve ter falado como foi essa experiência
com a morte de um cordeiro. Esse sentimento Adão deve ter transmitido para os seus filhos. Você já imaginou como foi difícil para Abel entregar um cordeiro em sacrifício? Gênesis 4, versículo 3 e 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Eu acredito que Adão deve ter contado aos filhos dele como Deus olhou para eles quando se escondiam nus, e também falou das roupas de peles que a eles foram dadas. Acredito que Adão nunca se esqueceu deste acontecimento. Eu tenho certeza que Adão e Eva viam no cordeiro o sacrifício de Jesus. Nesse sentido, nós temos, cooperador auxiliar de Hebreus 9, versículo 22 e 26. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui não temos dúvida que o nosso sacrifício é Jesus, que representa o Cordeiro, segundo o livro de Hebreus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Foi necessário Jesus padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. Sem derramamento de sangue não há remissão. Nós trazemos aqui a palavra remissão. Remissão é o quê? É a ação de remir, de perdoar. Então, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. O texto que acabamos de ler nos ajuda a entender o erro de Caim. Qual foi o erro de Caim? Oferecer um sacrifício que não tinha poder de salvar. Tinha poder? Não. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu acredito que Abel foi o primeiro mártir a morrer por Jesus. Porque imagina, cooperador Giliardi, Abel estava ali trazendo um personagem, o cordeiro, que era um personagem figurativo de Jesus, e os homens ali teriam o seu exemplo, e aí de repente vem o irmão trazendo ofertas de quê? De frutos. Da terra, Isso, frutas, da terra. legumes, coisas assim. Parece que o inimigo estava usando Caim para tirar o plano da salvação da mente das pessoas. E por isso que Abel está na galeria dos heróis da fé e deu um testemunho que até hoje fala, mesmo depois de morto ainda Isso. fala. Ele foi, para mim, um dos primeiros mártires a morrer por Cristo. Deus será prazer em sacrifícios, ou cooperador Giliardi? Vamos ver na Bíblia, né? O profeta Samuel, em 1 Samuel 15, versículo 21 e 22, vai dizer para nós se Deus tinha prazer em sacrifícios. Saul disse: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém, Samuel disse, vamos atentar para o que Samuel disse, né? Ele disse assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí estão as respostas. Tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Não, Deus quer que obedeça a palavra dele. Obedecer é melhor do que sacrificar. Assim está comprovado que a morte de cordeiros ou sacrifício é resultado da desobediência, e a desobediência é pecado. Então por que os cordeiros morriam? Porque o homem era pecador, porque o homem era desobediente. Hoje nós estamos aqui numa data, cooperador Giliardi, em que as pessoas são penitentes, fazem penitência e depois esquecem de tudo. Olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Se Deus não tem prazer na morte do que morre, como entender os sacrifícios? Levíticos 4, versículo 1 ao 3, vai dizer por que existe o sacrifício. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. O sacrifício era necessário por causa da desobediência.
Amém. Levíticos 4, versículo 27 ao 29. Vamos para mais um exemplo. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. O que poderia evitar a morte e sacrifício de animais? O que poderia evitar? A obediência evitaria, não evitaria? Isso é verdade. Olha, o texto diz: qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, contra algum dos mandamentos do Senhor. Infelizmente, a cristandade hoje diz que estão na graça, uma graça que permite eles quebrar todos os mandamentos de Deus, sendo que aqui o texto está bem claro. A graça é o perdão de Deus que sempre existiu. Perdão de Deus quando nós quebramos os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus mostram para nós o pecado, mostram que nós precisamos da graça. Eu quero dizer, meu amigo, para você, essa graça que você está, isso não é a graça. Me perdoe dizer, mas isso é o contrário de graça. Tome cuidado. Em 1 Coríntios 15, 56 está escrito: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus. O inimigo hoje trouxe um evangelho, o cooperador Giliardi, em que excluiu as ferramentas principais para que o pecador sinta-se pecador, que é a lei do Senhor nosso Deus. O pecado é a causa da morte e da dor. E o profeta Samuel diz a Saul: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ao trazer um animal inocente para ser sacrificado, o pecador devia vir com o coração arrependido e demonstrando um sentimento de tristeza. Não era o que estava acontecendo. As pessoas faziam um ato mecânico. Por isso Deus disse, por boca do seu profeta, o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 11, Deus diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. O coração do povo já não era mais contrito. O povo fazia aquilo ali como um ato comum, mecanizado. Lembrando do nosso tema, por que Jesus morreu? Acredito que você já está entendendo por que Jesus morreu. Se você entender por que os animais eram sacrificados, você entenderá por que Jesus morreu. Hebreus 9, versículo 22, o versículo 26. As coisas segundo a lei purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou Jesus para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pai de João Batista entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Nosso irmão Lucas escreveu essas palavras, Lucas 1, versículos 76 e 77. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. É isso que nós vemos. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. João Batista deveria vir anunciar para o povo que de fato Jesus era o Cordeiro de Deus e é o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. A palavra que nós acabamos de ler são do sacerdote Zacarias, que era pai de João o Batista. Por essas palavras podemos afirmar que Zacarias sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Graças a Deus. Lembrando, e sem derramamento de sangue não há remissão. João 11, versículo 49 ao 52, temos o testemunho aqui de um sumo sacerdote. Olha o testemunho dele. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo seu povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então esse sumo sacerdote já faz testemunho porque Jesus morreu. Então assim nós temos o testemunho de um sacerdote e de um sumo sacerdote afirmando Jesus como cordeiro para a remissão dos pecados.
sacerdote e sumo sacerdote. Lá na frente nós vamos tratar bastante sobre sacerdote e sumo sacerdote. Paulo, nosso irmão, escreveu em Romanos 3, versículo 24 ao 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É Deus quem justifica por meio de Jesus. Amém. Jesus sabia então que morreria como cordeiro dos sacrifícios. Ele conhecia isso, não era cooperador Giliardi. Sim. Nós acreditamos, cooperador Giliardi, que já entendemos por que aconteciam os sacrifícios, não já? Sim. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há. Jesus depara com pessoas orientando ele para não ir onde estava Herodes. Lucas 13, versículo 31 ao 33. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E Jesus respondeu aos fariseus: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E aí Jesus disse: eu vou caminhar para lá, para Jerusalém. Amém. Para que o profeta não morra fora de Jerusalém. Jesus não poderia morrer fora de Jerusalém mesmo. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele não morreria fora de Jerusalém. Jesus tinha consciência de sua missão. Amém. Mateus 26, versículo 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, o partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para o quê? Para a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos pecados. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje não sabem, o cooperador Giliardi, como apostar destas bênçãos alcançadas por Jesus por meio do seu sacrifício. Muitas pessoas acabam não recebendo a remissão dos pecados porque não invocam o nome de Jesus na hora do batismo. Verdade. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. Só devemos invocar. Por isso diz: aquele que invocar o nome será salvo. Mas as pessoas não querem invocar. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. Quero chamar aqui a atenção a um detalhe no texto: para dar a sua vida em resgate de muitos. Romanos 5, versículos 6 e 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus. Louvado seja Deus por este amor, por essa misericórdia. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso mostra para nós que nós temos que buscar acreditar nas pessoas, buscar acreditar que as pessoas podem mudar. Devemos amar as pessoas como elas são, para que Deus possa, por meio do nosso testemunho, mudar a compreensão das pessoas. 1 Coríntios 15, versículo 3, porque primeiramente nosso irmão Paulo escreveu: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então toda a Escritura vai confirmar Jesus morrendo por nossos pecados. Respondendo então à pergunta: por que Jesus morreu por nossos pecados? Assim como aquele cordeiro inocente não tinha pecado, Jesus também não tinha pecado. Hebreus 2:9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por causa da paixão da morte, ele foi feito um pouco menor por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Provou a morte por nós. Jesus deixa claro ao cooperador Giliardi que ninguém o mataria. Ele daria a vida dele. A gente fala assim: mataram Jesus, mataram Jesus. Ele daria a vida dele. Homem nenhum tinha poder de matar Jesus. João 10, versículo 15 ao 18. Jesus disse: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai.
e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então nós vemos a afirmação de Jesus Cristo dizendo: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. E não havia condição de Jesus morrer. Jesus só morria se tivesse pecado. E uma vez que ele tomou sobre si os nossos pecados, conforme o testemunho do profeta Isaías, ele agora teria que dar sua vida por nós. E ele doou a vida dele, ele entregou a vida dele por nós. Lucas 23, versículo 45 e 46. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então aqui está a prova, ele entregou-se. Em tua mão entrego o meu espírito. E é interessante que o operador Giliard vê que a própria natureza, o próprio Deus sentiu assim algo estranho acontecendo. Não era natural um homem sem pecado morrer. Por isso houve aquele terremoto, houve a escuridão. A natureza se revoltou. Algo fora do natural estava acontecendo naquele momento. Alguém sem pecado estava morrendo. Alguém sem pecado estava ali entregando a sua vida. Hebreus 9, versículos 6, 9 e 11. Ora, estando estas coisas assim preparadas, o tabernáculo, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Ou seja, Hebreus ele está fazendo uma comparação entre o antigo tabernáculo e o que aconteceu agora, né? Continuando. Cumprindo o serviço, verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, olha só, alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amém. Então, por isso rasgou-se o véu do templo. Amém. Exatamente. Por isso rasgou-se o véu do templo. Por quê? Porque o tabernáculo era uma figura, uma alegoria do sacrifício de Jesus. Hebreus 9, versículo 11 e 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. E diz assim, o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? É uma pergunta. Efésios 5, 2, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Hebreus confirma para nós, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e perfeito tabernáculo, não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação, e se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, e purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? É claro que sim, é uma pergunta. O sangue de Cristo tem poder de perdoar. Quando invocado o nome de Jesus, no batismo, quando invocado o nome de Jesus, nós recebemos a remissão dos pecados, nós por meio do nome e do sangue do nosso Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Podemos dizer, cooperador Giliard, a partir das leituras de Hebreus, principalmente agora Hebreus 7, versículo 23 ao 28, que os sacerdotes, eles eram apenas para um tempo. Eles deveriam mostrar ao povo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ao contrário, nos dias de Jesus, os sacerdotes disseram que ele era um impostor. O texto de Hebreus 7, 23 diz que aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque eles morriam. Mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele pode também salvar perfeitamente o que a eles se achegam a Deus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, Jesus, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que o céu.
e que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício primeiramente por seu próprio pecado e depois pelo povo, porque isso fez Jesus uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. A lei constituía sumo sacerdote homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus, Hebreus 7, 23 ao 28. Amém. Hebreus 9, versículo 24 ao 28, porque Cristo não entrou no santuário feito por mão. Não. Diz o texto de Hebreus 9, 26, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, diz aqui, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 8, 3, cooperador Giliardi. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. É isso. Então os sacerdotes se revoltaram contra Cristo porque Jesus estava quebrando o monopólio que eles tinham, o controle que eles tinham sobre o povo por meio da religião. E por isso se revoltaram contra Jesus. Hebreus 9, versículo 6 ao 9. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrar o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferece dons, sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aqueles que se fazem o serviço. Então, quando o véu do templo rasga, aqueles sacrifícios perdem o valor. O sacrifício de Cristo agora era que tomava valor. Era o sacrifício de Jesus que tinha poder de perdoar pecado. Era o sangue derramado do Cordeiro preparado, o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, que tinha poder de tirar os pecados. Hebreus 9, versículo 11, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, entrou no santuário com seu próprio sangue. Uma vez entrou no santuário, havendo feito a eterna redenção. Glória a Deus por isso. E é nesse sentido, cooperador Giliardi, que Hebreus 10, versículo 1 ao 10 diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não era a imagem exata das coisas, o sacrifício que se fazia nunca podia, o sacrifício que continuamente se oferecia cada ano, podia aperfeiçoar o que a eles se achegam. Se fosse assim, de outra maneira, teria deixado de ser oferecido, né? Porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração ou recordação dos pecados. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros, dos bodes, tire pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oração pelo pecado não te agradam, não agradam. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocausto e oração pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, graças a Deus. Eu acredito que já entendemos o motivo da morte de Jesus, não já? Amém. Já. Jesus se entregou por nós. Como é que Jesus aniquilou pela morte o que tinha o império da morte? Aniquila aquele que tem o poder da morte por meio da morte. Hebreus 2, versículo 14 e 15. E, visto como os filhos participam das carnes e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, através do seu sacrifício, me desculpas. Graças a Deus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Satanás tinha o império da morte. O diabo tinha o império da morte. Ele tinha poder sobre os que morriam. Por que ele tinha o império da morte? Porque o pecado era uma consequência que ele trouxe. E o pecado mata. E não havia volta para quem morresse. Não havia. Se não fosse a morte de Jesus e sua ressurreição, todos os que morreram estariam perdidos. Nosso irmão Paulo fala isso. Por isso Jesus disse, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18, Jesus está falando que ele tem o poder de abrir a sepultura, e mostrou isso, cooperador Giliardi, quando ressuscitou a Lázaro, o qual já cheirava mal. E nosso irmão Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, versículo 21 ao 23, ele diz o quê? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Graças a Deus pela ressurreição, Jesus aniquilou a morte não tem mais poder, só tem poder a morte sobre aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus e não querem invocar o seu nome no momento mais propício para a remissão dos pecados, que é no batismo. Lembra do cordeiro sacrificado no jardim do Éden? Lembra de Abraão quando disse a Isaac, o cordeiro Deus proverá? Lembra de João Batista falando de Jesus, o cordeiro de Deus? Jesus é o cordeiro de Deus. Isaías 53, versículo 4 ao 7, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus se entregou por nós. Hebreus 10, 11 ao 14. Sim, todo sacerdote aparecia cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, e daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oração, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Hebreus 12, versículo 1 ao 3, cooperador Giliardi. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Convido a todos para nós fazermos a oração final. O Senhor te abençoe e te guarde. Senhor nosso Deus, Altíssimo Pai, bendito seja o teu nome eternamente, Senhor Deus, pelas futuras gerações. Te pedimos que em nome de Jesus tu possa, ó Eterno de Israel, abençoar todos os ouvintes, abençoar o programa à luz das Escrituras, que possam chegar até as casas, que possam chegar, Senhor Deus, e atravessar a muralha, Senhor. E que essa mensagem possa estar no coração de cada ouvinte, que eles venham, Senhor Deus, guardar essa palavra nos corações. E muito obrigado pelo Filho de Deus que foi dado por todos nós como sacrifício vicário, Senhor Deus. Sem Ele nós não somos nada. Sem o sacrifício dado por Ti, nós não somos nada. Te agradecemos pelo sacrifício, ó Deus. E te agradecemos por mais uma oportunidade. E que o sangue do Teu Filho possa estar na nossa vida e nós possamos dar, Senhor Deus, o verdadeiro sentido ao Filho de Deus. Tudo isso, ó Eterno de Israel, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e há de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus.